Deus está presente. Convido você à leitura da passagem que encontramos no último livro da Bíblia Sagrada, isto é, o Apocalipse de Jesus, no capítulo 1, versículos de 9 a 20. Essa passagem vai nos trazer uma visão magnífica do Cristo, uma visão que João, o evangelista e profeta, teve a honra de registrar, que para nós traz grandes ensinamentos neste terceiro milênio, inclusive nesta busca por nos dedicar aos ensinamentos do Cristo, nesta busca por querermos fazer parte da execução dos seus divinos planos aqui nesta terra, até a sua volta triunfal, quando assim o receberemos, felizes por fazer parte deste trabalho, desta luta para instaurar, para trazer à terra o reino de Deus. Então vamos juntos estudar e aprender mais com a passagem que está no Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículos de 9 a 20. É a passagem, a visão de Jesus glorificado. Narra João, evangelista e profeta. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, encontrei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E me voltei para ver quem falava comigo. E assim, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo que o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fui crucificado, mas eis-me aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas do Senhor. Que passagem forte esta, que vemos Jesus na sua glória. Imagina, sendo João evangelista e profeta, quando assim vê aquele que ele segue com tanto amor, tanta devoção, com todo o seu coração, que assim lhe faz dedicar-se até o último instante da sua reencarnação como João Evangelista a esta causa divina, e além até como espírito.
e assim ver Jesus na sua glória, ver todo esse seu aspecto que nos traz grande fervor para assim nos mantermos dedicados nestas palavras, nesses ensinamentos que encontramos em seu Evangelho e em seu Apocalipse. Todos nós cairíamos como assim João também caiu lá no começo quando vimos, como mortos. Todos nós estaríamos nessa condição, porque imagina a grandeza que é ver Jesus neste seu aspecto divino, nesta sua grande glória. Por isso que a passagem tem esse título, A Visão de Jesus Glorificado. E aqui o que queremos extrair de lição para todos nós. Claro que existem muitos símbolos, muitas questões aqui a serem discutidas nessa passagem, mas como estamos focando na ideia de fazermos parte dos planos divinos do Cristo para a Terra e assim, em nossas ações, em nossa dedicação, termos aquele tijolo que é resultado das nossas obras na construção do reino de Deus aqui na terra, nessa descida do reino de Deus aqui na terra, conforme está na 7ª trombeta que encontramos aqui no capítulo 11 do último livro da Bíblia Sagrada. Nós queremos discutir sobre os pontos em que João fala de ser nosso irmão na perseverança e na tribulação, no reino, em Jesus. Ou seja, ele está trazendo para nós esta declaração de que tudo aquilo que estamos nos dedicando para é real, irá tornar-se realidade na Terra. Já está acontecendo em pequenos passos, mas já está acontecendo. E, portanto, nós assim devemos também nos manter perseverantes neste trabalho, nessa dedicação ao Cristo, para que assim possamos auxiliá-lo na implementação dos seus divinos planos à Terra. E não só isso, mas toda a representação de quem é Jesus na nossa vida. Nós encontramos aqui, conforme aprendemos, até mesmo com o irmão Paiva, que Jesus, ele é essa representação para nós da conexão direta e do ser mais próximo de Deus. Jesus é maior do que pensamos, já afirma o irmão Paiva. Portanto, quando nós decidimos assim seguir os seus planos, nós estamos escolhendo seguir aquele que é glorificado em Deus, que sabe para onde está indo. Ele já mesmo declarou em seu Evangelho, quando ali estava debatendo com todos aqueles que questionavam sobre a sua missão, sobre as suas obras. Ele fala: eu estou com Deus, eu sei de onde eu vim e para onde vou. E, portanto, nós estamos seguindo aquele que sabe de onde veio e para onde vai. Por isso devemos ter essa alegria em nossa alma. Por quê? Porque nós estamos seguindo aquele que sabe o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele é que nós alcançaremos Deus, é que nós seremos capazes de implementar e trazer o reino de Deus à terra. Poxa, nós vemos aqui nessa passagem que ele mesmo fala que ele tem olhos como chamas de fogo. São olhos claros que veem tudo. Ele, como nós veremos aqui no Apocalipse, ele sonda rins e corações. Ele sabe o que se passa dentro do nosso íntimo, da nossa alma, do nosso espírito. Portanto, ele sabe o que nós devemos cumprir, o que devemos fazer aqui na terra. Jesus, ele, nessa sua glória, por saber de onde veio e para onde vai, por ter essa autoridade recebida do próprio Deus, ele é quem nos é capaz de dizer o que devemos fazer na nossa vida, o que devemos praticar, como devemos agir, o que devemos fazer para estar cumprindo a nossa agenda espiritual aqui na Terra. Portanto, quando decidimos seguir o Cristo, nós estamos decidindo seguir aquele que é um com Deus, aquele que vai trazer para nós o norte a ser seguido, o que devemos realizar aqui na Terra. E existem muitas coisas a serem feitas aqui na Terra. O futuro pertence àqueles que se dedicam às causas sociais, mentais e, acima de tudo, espirituais. O que vemos aqui neste livro do Apocalipse de Jesus são profecias, são relatos da experiência e da visão e do momento em que João Evangelista esteve ali anotando sobre o que viria a acontecer, o que está acontecendo na sociedade como um todo, não só no aspecto material, mas principalmente no seu aspecto espiritual, para que possamos assim saber o que fazer aqui na Terra.
para que possamos, através do Cristo, ter a iniciativa de agir e criar e trabalhar para resolver os problemas que estão aqui na Terra. E não só problemas sociais, mas, como falamos aqui, acima de tudo, espirituais. E quanta coisa ainda há para ser feita. Quantas pessoas ainda passam fome? Quantas pessoas ainda passam frio? Quantas pessoas ainda sofrem violências em casa, sofrem abusos, não só físicos, mas também espirituais? Quantas pessoas ainda estão hoje em dia passando por grandes desafios que circundam as questões do mundo espiritual e que nós temos a capacidade de trabalhar para resolver? Então, se nós temos essa consciência e sabemos que, ao seguir o Cristo, vamos encontrar as soluções para todos esses problemas, então que tomemos a iniciativa e vamos em frente. Vamos trabalhar para cada vez mais trazer o reino de Deus aqui na Terra. Jesus veio para trazer a todos nós essa movimentação. Como ele fala, ele tem uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca, ou seja, ele atinge tudo aquilo que deve ser resolvido e eliminado e cortado no mundo espiritual e na terra. E essa espada, ela vai fazer com que todos nós tenhamos a força, os instrumentos necessários para trazer a mudança. Uma mudança que não será fácil, que trará divisão, que trará desafios, mas uma mudança que vai ser eficaz no espírito e que vai modificar muitas almas, muitos corações e assim fazer com que todos se voltem a Deus e estejam em Deus. Porque quem tem a visão é o próprio Cristo. Ele é, como nós vemos aqui, tem os olhos como chama de fogo. E esses seus olhos possuem a capacidade de ver muito além. O que João Evangelista ele traz aqui para nós é exatamente esse testemunho daquele que ele está vendo e que é o espírito de profecia, como está no próprio Apocalipse. Então, Jesus, ele encarna e vive essa profecia divina de instaurar, de trazer aqui à Terra o reino de Deus. Ele possui os planos, ele é quem sabe o que deve ser feito. E como ele possui a visão, como ele tem essa certeza de onde ir, ele é quem melhor pode nos direcionar, ele é quem melhor pode nos dizer aquilo que devemos fazer, como já falamos aqui. E Jesus quer nos ajudar. Como falamos aqui, ele veio trazer divisão, como está em seu próprio Evangelho, segundo Mateus capítulo 10. Ali nós vemos no momento da admoestação aos apóstolos sobre o que eles deveriam fazer e o que eles iriam enfrentar, e que essa espada que o Cristo traz causa uma divisão, mas não é uma divisão maligna, não é aquela divisão que muitas vezes a gente associa com a ideia de criar uma destruição do próximo ou mesmo de extinguir a existência do próximo. Nós não temos essa capacidade porque o ser que foi criado à sua imagem e semelhança é eterno e Deus não quer a destruição do outro, ele quer a sua mudança, a sua transformação, mas essa mudança, essa transformação, ela dói. Então, o que entendemos é que o Cristo veio trazer a mudança espiritual necessária na nossa vida e que muitas vezes, por não aceitarmos, isso vai nos causar dor, isso vai nos causar sofrimento. E essa mudança, essa dor, esse sofrimento, ela é necessária, ela deve acontecer e não devemos fugir dela. Ora, quando falamos que Jesus tem essa visão, ele traz assim a perspectiva de um futuro melhor, mas que demanda trabalho, demanda dedicação, certamente virá com desafios, com situações que vão nos causar momentaneamente uma dor, uma dificuldade ali pelo desafio que vamos estar enfrentando, mas que lá na frente tudo valerá a pena. A recompensa que vamos ter é o seu próprio galardão, é essa conexão direta com o Pai Celestial que ele nos mostra e que ele narra também aqui no Apocalipse como sendo a Nova Jerusalém. Portanto, aquela cidade em que todos nós poderemos viver de forma harmoniosa, porque estaremos naquela multidão de glorificados pelas suas obras dedicadas a Jesus. Então vemos aqui que o Cristo em si, por ser glorificado, ele nos capacita e nos auxilia a também sermos glorificados em Deus e assim, desse modo, estarmos com ele quando tivermos a Nova Jerusalém aqui estabelecida
pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria dedicação, pela nossa própria iniciativa de querer auxiliar o Cristo na implementação dos seus planos divinos aqui na Terra. E não vamos estar naquela circunstância da profecia para Jerusalém que o profeta Isaías traz em seu livro, uma profecia contra Jerusalém daquela época que buscava, através do Monte da Visão, olha o nome, Monte da Visão, ou seja, querendo ter uma visão do futuro, de mudança, de transformação, de querer assim modificar a cidade daquela época para que ela pudesse ser uma cidade boa, uma cidade melhor, mas escolhendo os meios e os modos errados, porque o que nós vemos aqui da profecia de Isaías, que está no seu livro capítulo 22, é uma profecia contra aqueles que apenas buscam o gozo, a alegria, ou seja, acham que a sua visão é a certa porque procura trazer o prazer em excesso, procura trazer aquela sensação de uma passageira felicidade, uma passageira alegria e tenta torná-la eterna. É como vemos aqui no versículo 12 a 14, quando assim o profeta Isaías fala: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma profecia contra aqueles que buscam, através da sua visão limitada, mesmo que indo até o Monte da Visão, ou seja, um lugar onde nessa relação ou tentativa de relação direta com algo superior, porque eles iam lá para realizar sacrifícios naquela época, na tentativa de se comunicar com os deuses ou aquilo que eles acreditavam que eram as forças superiores, mas estavam esquecendo-se do único e verdadeiro Deus, porque achavam que ao praticar essas ações, mesmo estando numa região alta, estariam realizando algo bom e que estariam assim recebendo ali só gozo e alegria, até mesmo por ter a percepção de que um dia acabariam morrendo na carne, mas esquecendo-se que o espírito é eterno e, portanto, o momento de transformação, de redenção que eles acabariam tendo que buscar por estar se voltando apenas a isso, viria no momento após a morte, quando assim estiverem no mundo espiritual. Por isso que fala aqui no versículo 14 que somente o perdão virá após o falecimento da carne, porque daí o espírito seguirá numa jornada de redenção para assim se voltar novamente a Deus. Mas o que vemos antes é que no versículo 12 Deus já nos pede que tenhamos essa iniciativa de arrependimento. Quando fala aqui das práticas para arrepender-se e assim buscar modificar, ao invés de buscar fugir da dor, de fugir da mudança, fugir da transformação necessária para a nossa vida. O que nós buscamos quando estamos indo atrás daquele que é glorificado em Deus, que é o próprio Cristo, é este caminho de arrependimento. É este caminho em que nós temos a visão aberta pelo próprio Cristo para entender o que estamos fazendo de errado, o que precisa ser modificado aqui na Terra, e não só entender e ver, mas também agir, também ir atrás dos meios e modos que o próprio Cristo nos entrega de mudar e trabalhar para que o reino de Deus esteja aqui na Terra e não tenhamos mais fome, nem pranto, nem dor neste mundo, porque entenderemos aquilo que deve ser feito para mudança nossa, para a nossa melhora espiritual e, consequentemente, material. É como ele mesmo fala em seu evangelho: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Vamos então abrir os nossos olhos, abrir a nossa visão
não indo para um monte sacrificar coisas materiais em busca do amparo de falsos deuses ou falsos ídolos, mas subindo até o monte espiritual da visão divina que o Cristo nos oferece e que pode ser alcançada através da prece e assim nos conectar com o mundo espiritual para, com o auxílio dos nossos irmãos no mundo da verdade, nossas irmãs na pátria da verdade, vamos trabalhando para a nossa melhora, para a melhora do mundo. Por isso, eu convido você a, nesse momento, através da prece, abrir a sua visão, entregar-se a Jesus e deixar que Ele guie o seu caminho, porque Ele sabe o que devemos fazer, muito mais do que nós, e estamos abertos a isso, a esse seu direcionamento, a essa sua administração divina em nossa vida para implementar os seus planos aqui na Terra. Possamos então, através dessa prece do Pai Nosso, que Ele mesmo nos ensina, ter esse momento de conexão espiritual com os nossos anjos da guarda, com o Cristo, para assim trabalharmos com Ele nos seus divinos planos e auxiliá-lo a implementar o reino de Deus na Terra. Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, nos concentrar e rogar ao Pai Celestial, ao Cristo, para que abra a nossa visão espiritual, de modo que possamos entender aquilo que deve ser feito e modificado na nossa vida e no mundo, para que a Nova Jerusalém desça e assim possamos viver num mundo melhor, numa humanidade mais feliz. Vamos todos juntos orar a prece do Pai Nosso de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Cristo esteja agora e sempre em sua vida e que possamos estar abertos à sua vontade para assim vivermos na paz de Deus que somente Ele pode nos oferecer. Que a glória de Deus esteja agora e sempre em sua vida. Viva Jesus em nossos corações para sempre.